Olá, começa ao vivo agora o Câmara Notícia, vamos ver os destaques. Apesar de anúncio de acordo, caminhoneiros continuam paralisação e Campinas não tem mais combustível nos postos. O Banco de Alimentos do Ceasa completa 15 anos. 25 de maio é o Dia Internacional da Tireoide. E você confere ainda as notícias do esporte. Nesta manhã, os motoristas do transporte escolar fizeram uma carreata pelas principais avenidas de Campinas em protesto aos aumentos abusivos dos combustíveis e em apoio à paralisação dos caminhoneiros. Mas o movimento se dispersou em frente à prefeitura sem causar nenhum transtorno ao trânsito. E como o sindicato havia alertado ontem, os combustíveis acabaram nos postos de gasolina de Campinas. Este já é o 5º dia de paralisação dos caminhoneiros, o que levou o prefeito da cidade a declarar situação de emergência. Depois de postos lotados, no 5º dia da greve dos caminhoneiros, amanhã foi assim. Postos fechados, apenas com carros estacionados, e quando alguém tentava abastecer, logo saía com a negativa. Esse motorista, que veio de Ribeirão Preto, ficou sem combustível e não encontrou posto que ainda tinha gasolina. Acabou o combustível. Agora tem que tirar da moto para colocar na Kombi, só que eu tenho que voltar para Ribeirão. E onde que eu vou abastecer a moto? O senhor já procurou algum posto em outro lugar? Como que foi isso? Sim, vem vindo todos os postos para trás aí, lá desde o aeroporto, não acha nenhum. Tá? Que tem fila grande, entendeu? Aí não tem como parar. E tá complicado. Agora vai ter que esperar parar o movimento, voltar a ter gasolina, como que o senhor vai fazer? Não sei, tem que dar um jeito, tem que voltar para trás, né? Porque aqui, como é que eu posso para ficar aqui? O presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis afirma que a atual política de preços também não agrada o setor e aponta algumas mudanças que trariam maior confiança ao mercado. Voltar o PIS e COFINS aos valores que eram até novembro do ano passado, que é a metade do que é pago hoje. Essa alteração se deveu a cobrir o déficit do orçamento que estava na casa dos 160 bilhões, foi para minimizar esse déficit. E também que os reajustes na Petrobras passem a ser quinzenais, essas variações, para que possa haver previsibilidade no setor de transporte, nos postos. Na Ceasa, a central de abastecimento de Campinas já não tem batata, mamão e bananas. E outros alimentos devem acabar logo. Nós temos caminhões parados nas estradas, em todos os raios imagináveis, e nós temos o comprometimento de não carregamento na área produtiva. Isso não significa que faltará alimento na rede supermercadista e varejista ainda, mas a partir de domingo nós corremos o risco de grande parte desses produtos não serem encontrados. A Prefeitura Municipal declarou situação de emergência nesta quinta-feira para resguardar os serviços que são plenamente essenciais, como a coleta de lixo, o transporte público, de ambulâncias, entre outros. Assim, as empresas que comercializam combustíveis no município devem assegurar a prioridade para a prestação desses serviços. A Câmara Municipal continuará trabalhando normalmente, cumprindo a sua função, a sua missão, logicamente entendendo aí a situação que toda a população vem enfrentando, mas o contato telefônico, o contato através da internet, através da TV Câmara, continua normal, exatamente para que a Câmara Municipal possa aí ajudar o Poder Executivo, ajudar a cidade a cobrar o nosso governo federal para uma rápida solução nessa situação. E somente 50% da frota de ônibus de Campinas opera hoje. Já o transporte intermunicipal na região metropolitana, metade dos 500 ônibus, que atendem a 150 linhas e transportam 160 mil passageiros por dia, estão circulando. Nas rodovias que cortam a região, o tráfego de veículos nesta manhã foi normal, sem nenhum incidente relacionado à paralisação dos caminhoneiros. E na última quinta-feira, ontem, o Banco de Alimentos completou 15 anos. O projeto funciona dentro da Ceasa e beneficia pessoas em situação de risco social.
A solenidade em comemoração aos 15 anos do Banco de Alimentos da Ceasa contou com a presença de autoridades e entidades sociais. Durante a manhã desta quinta-feira, crianças e jovens fizeram apresentações culturais e esportivas. O projeto coleta alimentos e entrega para instituições da cidade. Hoje a gente está ajudando mais ou menos 27 mil pessoas com a ação que temos hoje, mas que a gente está tentando crescer. Uma das coisas é que esse nível de organização fez com que o Banco de Alimentos Municipal aqui de Campinas faça parte hoje do Banco Nacional de Banco de Alimentos, dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. Essa é uma conquista muito grande, porque além de você ter uma expressão e poder melhorar ainda mais o ranking, né, de organizacional da instituição Banco de Alimentos, você também abre espaço para novos financiamentos, que pode também ajudar na agricultura familiar e, ao mesmo tempo, ter esses produtos para dar para as pessoas em maior quantidade. Os vereadores Marcos Bernadelli, Luiz Rossini e Luiz Henrique Cirilo participaram do evento. O vereador Felipe Marquesi representou a Câmara na solenidade. É uma vitória, temos que comemorar. Eu acho que 15 anos é um tempo onde já está tendo a juventude, está aflorando dessa entidade, e a expectativa é que cada vez mais cresça com o objetivo realmente de ajudar. É um projeto que atende as pessoas que mais precisam, as pessoas que praticamente passam quase que fome na nossa cidade. E existem bairros na periferia de Campinas, eu conheço esses bairros, na região de Viracopos, parte da região do Campo Grande, bairros que famílias ali precisam muito de buscar os alimentos uma vez por semana, através desses projetos que com certeza engrandece a nossa cidade. A lei que cria o Banco de Alimentos na cidade de Campinas partiu da Câmara Municipal. Ela foi apresentada em 2002 pelo ex-vereador Romeu Santini. Atualmente, o Banco de Alimentos entrega 70 toneladas por mês para 119 entidades sociais. Outra legislação em relação ao tema é a que institui no calendário oficial da cidade o Dia Municipal da Doação de Alimentos. A norma é de autoria do vereador Marcos Bernadelli e foi lembrada durante a comemoração. Que foi uma ideia a quatro mãos. Nós fizemos reuniões com os administradores do banco, os representantes do banco, eles que também, junto com o gabinete, idealizaram. Fica aqui os nossos agradecimentos ao presidente Rafa Zimbaldi, porque ele não mediu esforço para que nós também agilizássemos até a própria aprovação, para que no dia de hoje, nesse dia de aniversário, pudéssemos apresentá-la com a publicação oficial e sancionada pelo prefeito Jonas Neto. O Banco de Alimentos tem convênio com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que, para incentivar os pequenos produtores, compra os produtos desses agricultores e distribui para ações de segurança alimentar. Nós temos que fazer vários trabalhos, a Ceasa também precisa manter esse compromisso do pequeno produtor. Hoje ele produz, fizeram isso a vida toda, a cidade acaba chegando muito perto deles, eles continuam produzindo, mas não tem mais na onde colocar esses produtos para vender. Então, tanto a alimentação escolar, o Banco de Alimentos e a Ceasa acaba absorvendo grande quantidade desses produtos da nossa RMC, né? E aí conseguindo, de alguma forma, fazer com que esses produtores se mantenham na sua atividade e que é importante para o mercado também. E 7 projetos foram analisados e votados durante a segunda reunião do Parlamento Jovem que aconteceu na manhã de ontem. O primeiro item da pauta, aprovado por unanimidade com 28 votos, é o projeto de lei de autoria do jovem vereador João Vitor. A proposta trata da criação, conservação e utilização dos espaços de lazer e de esporte nos bairros periféricos de Campinas. O item 2, de autoria da jovem vereadora Sara Jennifer, teve votação adiada. O item 3, de autoria do vereador estudante Pedro Lucas, foi aprovado com 21 votos e obriga a destinação de parte do IPTU arrecadado pela Prefeitura à causa ambiental. Com 28 votos, foi aprovado o projeto de lei de autoria do jovem vereador Davi Henrique, que trata da urbanização e criação de área de lazer no Jardim Cristina, a ser denominada Praça Pública Marielle Franco. Aprovado com 26 votos, o projeto de lei de autoria da vereadora estudante Pilar Faria pede aulas de informática nas escolas municipais de Campinas.
O item 6, projeto de lei de autoria da jovem vereadora Caroline Fernanda, aprovado com 20 votos, fala sobre o uso de celular e disponibilidade do Wi-Fi nas escolas municipais. O último item da pauta, projeto de lei de autoria da vereadora estudante Amanda Muniz, aprovado com 24 votos, torna obrigatórias ações socioeducativas nas escolas municipais de Campinas para adolescentes e jovens que estejam no regime de liberdade assistida. Os vereadores estudantes ainda aprovaram as 3 moções apresentadas. De autoria da jovem vereadora Nicole Morales, protesta contra a falta de zelo do Poder Executivo e da Sanasa com o saneamento básico. Porque a maioria das doenças vem através do saneamento básico, certo? Tem um vídeo até no YouTube que fala sobre isso. Sobre uma criança está ali, não tem acesso ao saneamento básico, ela tem o contato com aquela água suja, toma banho ali, ela se alimenta ali perto, ela cheirar, ela tomar banho ali, vai totalmente atingir a saúde dela. Do jovem vereador Ricardo Geraldo, apoiando o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas por melhores condições de trabalho. Da vereadora estudante Emily dos Santos, que apoia a Câmara Municipal de Campinas na continuidade do projeto Parlamento Jovem. Antenados, os jovens vereadores subiram à tribuna também para lembrar assuntos que impactam a sociedade, como a paralisação dos caminhoneiros que protestam contra os aumentos dos combustíveis. Eu acho certo eles pararem pelo simples motivo. Porque assim, o preço da gasolina antes já estava caro, aumentou mais, porque tem pouco agora por causa da falta do transporte. É bom eles pararem para ver se eles acordam para a vida e diminuem o valor do diesel. Não só do diesel, como qualquer outra coisa que eles transportam. A comida, as mercadorias. Isso vai melhorar até para a gente. Então, eles parando, eles param tudo. Eles têm o poder de parar tudo, porque são eles que transportam. E hoje, dia 25 de maio, é o Dia Internacional da Tireoide, que produz hormônios essenciais para o funcionamento do organismo em todas as etapas das nossas vidas. A tireoide afeta o desenvolvimento e crescimento na criança, o metabolismo, a função de diversos órgãos e a fertilidade. Se ela está funcionando pouco, faz mal. Se está funcionando muito, faz também muito mal. Então, tudo tem que ser orquestrado. Geralmente, quando ela não está funcionando direitinho, a gente só repõe o hormônio que ela está deixando de produzir, né? As cirurgias é deixado para aqueles casos em que você tem uma preocupação com o risco de câncer de tireoide ou já um diagnóstico de câncer. Em alguns casos também, onde o funcionamento é exagerado, que a gente chama de hipertireoidismo. De acordo com a especialista, no hipertireoidismo, os sinais e sintomas são opostos aos do hipotireoidismo. O hipertireoidismo, a gente tem, na verdade, uma perda de peso. A perda de peso. O coração fica muito acelerado. A pessoa fica com a pele úmida, intolerância ao calor, que a gente fala, né? Ela sente muito calor, pode ter diarreia e é uma situação bem importante, né? Que tem que procurar atendimento, tem que tratar, porque é uma situação perigosa. O hipotireoidismo, que é o contrário, sim, a gente não fala que tem relação com a obesidade, não. O hipotireoidismo não leva à obesidade. Ele atrapalha o metabolismo basal, né? O paciente pode ter dificuldade para perda de peso, mas não vai levar à obesidade. E a gente tem que fazer o quê? Tem que complementar com o hormônio que a gente compra na farmácia. É o hormônio produzido pela tireoide, mas agora de uma forma externa, né? A gente vai tomar esse hormônio. E os gatos podem ter uma doença respiratória que, além de contagiosa, pode levar à morte. Mas a boa notícia é que ela pode ser prevenida e é o que a gente confere no quadro É o Bicho. Olá pessoal, essa é a Grace, uma gatinha de apenas 4 meses. Quando ela estava com 2 meses, o dono descobriu que ela estava com rinotraqueite, uma doença contagiosa. Seu Antônio pegou a Grace na rua e, por esse motivo, não conhecia o histórico de vacinação dela. A Grace começou com sintoma de espirrar e constantemente, e aí ela e as irmãs, que são em 5, eram 5, né? 2 faleceram.
E eu trouxe para o doutor e foi constatado que tinha essa rinotraqueite. A doença parece um resfriado comum em seres humanos. Inclusive, o inverno e o tempo seco favorecem o aparecimento da rinotraqueite. Ela é responsável por 40 a 45% das infecções respiratórias nos felinos. A rinotraqueite é uma doença viral que acomete os felinos, né? E essa doença ela é altamente contagiosa. Ela passa de um gatinho para o outro através da saliva, através de comedouros, através de caminhas. Então você tem que prevenir o seu gatinho, né? Os sintomas básicos da rinotraqueite é secreção ocular, secreção nasal, espirros. É como se fosse uma gripe no ser humano. Além de contagiosa, se ela não for tratada a tempo, pode causar a morte do gatinho. A secreção oclui completamente as narinas do gato. E o gato, a grande razão dele se alimentar é o olfato. Ele é muito olfativo. Ele não sentindo o cheiro dos alimentos, ele para de comer. E aí ele vem a óbito. Essa era a preocupação do seu Antônio, já que além da Grace, ele tem outros gatos em casa. Fiquei preocupado porque eu tenho vários gatos, né? E de repente poderia passar para os outros e comprometê-los, né? Então, mas não passou para mais nenhum, só para elas que acho que por serem pequenas, ter baixa imunidade. Então acho que esse é o motivo que os maiores não pegaram. A doença pode ser prevenida com vacina. Os filhotes devem tomá-la entre 45 e 60 dias de vida e depois anualmente, inclusive quando os felinos já estão idosos. Já se você deseja pegar um animal da rua, o ideal é deixá-lo em quarentena. Quem pega o animalzinho na rua, o ideal seria fazer uma quarentena, né? Isolar o animalzinho dos outros, fazer os exames, ver se ele está saudável e vacinar. Essa é uma situação ideal, né? Porque muitas vezes a gente não sabe se esse animal está com a doença incubada, né? E depois, então, se não apresentar nenhum sintoma nesses 40 dias, aí a gente vermifuga nesses 40 dias e então vacina. Por isso é importante sempre vacinar os gatinhos. E se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o telefone 99811-0260. E ainda invicto na Liga Paulista de Futsal, o Pulo do Gato volta às quadras hoje para enfrentar o Bauru na casa do adversário às 8 da noite. O time de Campinas tem 4 vitórias e 1 derrota na competição e ocupa a 2ª posição na tabela. E amanhã à noite, o Guarani volta a jogar no Brinco de Ouro da Princesa pela Série B do Brasileiro e o adversário é o CRB. Com 7 pontos em 6 jogos, o Guarani precisa reencontrar o caminho das vitórias para não deixar as equipes da parte de cima da tabela se distanciarem. A partida deste sábado, às 9 da noite, é a primeira oportunidade para isso. O CRB tem 1 ponto a menos que o Bugre e promete se trancar na defesa para conseguir ao menos um empate em Campinas. Por isso, o técnico Humberto Louser pede que os jogadores tenham objetividade nas conclusões a gol. O desfalque do Bugre é o meio-atacante Bruno Nazário, com uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Guilherme será o substituto. Outra novidade é a entrada do recém-contratado Pará na lateral esquerda, no lugar de Marcílio. E no domingo, as meninas do Veracruz Campinas fazem o 3º jogo da final da Liga de Basquete Feminino contra o Sampaio Corrêa. A série melhor de 5 jogos está empatada, com 1 vitória para cada lado. Depois de jogar 2 vezes em Campinas, o Veracruz agora terá 2 partidas na casa do adversário, em São Luís, no Maranhão. E o técnico Antônio Carlos Vendramini tenta passar tranquilidade às jogadoras para atuar com a pressão da torcida maranhense, que deve comparecer em peso ao ginásio Castelinho. O 3º jogo da decisão está marcado para este domingo, às 3 da tarde. Essa edição fica por aqui, a gente se vê na 2ª edição, às 5 da tarde.